Olá para todos e para todas, aqui quem fala é o professor Iron e estou vindo hoje aqui para iniciarmos a primeira aula do nosso curso sobre noções básicas acerca do patrimônio cultural do Museu de Arte Sacra de Pernambuco. Então, antes de iniciarmos, é interessante abordar um pouco sobre quais são os objetivos desse curso. Em primeiro lugar, devemos sempre ressaltar que esse é um mini curso, então os objetivos são apresentar noções básicas sobre os diversos conceitos do patrimônio cultural. Então vocês vão poder revisar aqui para quem já conhece e para quem não conhece, aprender um pouco sobre o que é o patrimônio material, o imaterial, o vivo e daí por diante, fazendo sempre a analogia com o acervo do Museu de Arte Sacra de Pernambuco. E além disso, no decorrer dessas semanas, nós também objetivamos trazer para vocês alguns conteúdos exclusivos acerca do Museu de Arte Sacra de Pernambuco. O que acontece? Então vocês vão ter acesso a imagens nunca postadas anteriormente, vídeos inéditos, vocês também vão ter alguns conteúdos, alguns textos que poucas pessoas têm acesso, enriquecendo assim as informações que vocês podem encontrar sobre o Museu de Arte Sacra de Pernambuco. No caso, essa iniciativa ela partiu seguindo em consonância com os objetivos do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, que devido a toda essa tragédia, todo esse problema acarretado pela pandemia vinda do Covid-19, que fez com que todos nós tivéssemos que ficar em isolamento social, mas esse curso ele surge como uma proposta nova em relação ao Museu de Arte Sacra de Pernambuco. Nós nunca trabalhamos com cursos online antes, então essa é uma primeira proposta, um primeiro teste, cujo objetivo é manter acesa a memória, os debates acerca do nosso patrimônio cultural. Espero que todos apreciem a estadia durante esse um mês de curso. Essa primeira aula será bem básica, bem introdutória, então o material que vocês receberam, ele trata especificamente do histórico do Museu de Arte Sacra, tanto do edifício, do prédio em si que deu origem ao MASP, que tem sua primeira estrutura construída em meados do século XVI, ainda em 1537, quando na época o donatário da capitania de Pernambuco, Duarte Coelho, ordenou a construção da Casa de Câmara e Cadeia ali, até se tornar moradia episcopal, depois abrigo de soldados durante a Segunda Guerra Mundial, escola. E por fim, na década de 70, firmado o convênio entre a Arquidiocese e Fundarp, tornasse então oficialmente, no dia 11 de abril de 1977, o Museu de Arte Sacra de Pernambuco, certo? Então o que vocês vão observar nesse primeiro conteúdo é um pouco dessa história. Além do texto, que foi um texto comemorativo que escrevemos em decorrência dos 40 anos de fundação do Museu de Arte Sacra. Esse texto já tem 3 anos, porém ainda continua bem atualizado, porque de 3 anos para cá, o que nós dinamizamos e o que tivemos de extra é referente às ações educativas do MASP. E essas ações vocês terão acesso durante essas videoaulas. Informações históricas acerca da estrutura do prédio, enfim, acerca das ações de uma forma bem básica, educativas, vocês encontram tudo isso atualizado nesse texto dos 40 anos. Mas é sempre bom ressaltar, o MASP hoje em dia ele tem 43 anos de idade, não 40 mais como vocês observam nesse material. Além disso, vocês também terão acesso à nossa visão, nossa missão, nossos objetivos. É importante que todos busquem dialogar conosco através do mural do curso, através do e-mail, através do nosso WhatsApp institucional. Enfim, eu e os outros professores que vão participar dessa confecção estamos aqui justamente para esclarecer dúvidas e ajudar a fomentar esse diálogo, esse debate sobre o patrimônio cultural. Sintam-se à vontade para perguntar o que desejar. Espero que todos apreciem sua estadia dentro desta nova proposta do Museu de Arte Sacra de Pernambuco e ao término do curso, como foi explicado no folder informativo, no texto, aqueles que desejarem adquirir um certificado de participação passarão por uma breve prova de avaliação, que vai valer de 0 a 10. Quem conseguir uma nota superior a 6 ganha um certificado nosso de conclusão desse mini curso.
valendo 32 horas, porque é o tempo que calculamos de estudo por dia. Vocês terão no total 8 aulas. Nas 8 aulas, acreditamos que entre assistir os vídeos, ler o material, responder as atividades, vocês vão trabalhar pelo menos 4 horas ao dia. Então, nós vamos fazer um certificado baseado na quantidade de horas do seu estudo, certo? Lembro sempre que não se atenham somente a essa questão do certificado, isso é o mínimo. Eu acho que o mais importante é essa construção, esse diálogo. Neste curso se inscreveram profissionais de inúmeras áreas do saber, dentre elas outros colegas que estudam o patrimônio cultural, que são da área de restauro, de museologia, de zeladoria. Então eu acho que eles têm muito a enriquecer. Então eu peço gentilmente a esses colegas que, no que puderem, colaborem, participem das aulas. Vai ser muito engrandecedor, muito enriquecedor para o MASP receber essas ricas informações que eu tenho certeza que vocês têm para nos oferecer. E, dito isto, encerro esse primeiro vídeo de apresentação com um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo da hora que estejam vendo, né? E sejam bem-vindos ao nosso curso. Agora passaremos a abordar um pouco da história do Museu de Arte Sacra de Pernambuco. Depois vamos falar um pouco sobre o nosso acervo, o acervo do museu. E por fim, vamos lapidar, começar a falar sobre as ações educativas, porque isso é conteúdo também que vai vir para a próxima atividade. Ok? Sigamos com o curso. Então, em primeiro lugar, eu acho importante nós conversarmos um pouco sobre a Casa de Câmara e Cadeia, que foi a primeira estrutura que foi construída onde hoje é o Museu de Arte Sacra de Pernambuco. Dúvidas comuns. Número 1. O que era uma Casa de Câmara e Cadeia? De uma forma geral, a Casa de Câmara e Cadeia é o edifício que durante o período do Brasil Colônia e até um certo momento do Brasil Império estavam instalados os órgãos de administração pública, ou seja, abrigava de uma forma geral a Câmara Municipal, a Câmara dos Vereadores, o Juiz de Fora, o Presidente, o Juiz de Direito, a Guarda Policial e daí por diante. Lá era onde se regia, era o centro onde se administrava o controle político e institucional, vamos chamar assim, da capitania, certo? Os edifícios, de uma forma bem geral, eles costumavam ficar sempre no centro da vila ou da cidade. Não é à toa que Duarte Coelho solicitou que ela fosse construída onde hoje se encontra a estrutura do MASP, na atual rua Bispo Coutinho. Ali era o ponto alto da capitania e era o centro, tá certo? Além da Casa de Câmara, você tinha próximo a sede Olinda, o açougue, então várias estruturas que rodeavam o entorno, que eram centrais dentro de todo o processo de sobrevivência e de administração dentro da capitania, ok? Bom, então, o prédio serviu como Casa de Câmara e Cadeia até meados do século XVII. Posteriormente, em torno de 1676, com a criação da Diocese de Olinda e com a nomeação do bispo Dom Estevão Brioso de Figueiredo para administrá-la, é necessário um local para tornar-se a moradia do bispo. Então, o que ocorre? Essa estrutura da Casa de Câmara, ela é doada. Na realidade, inicialmente ela não foi doada, ela foi cedida ao bispado para se tornar sua moradia. Somente foi oficializada a doação, de fato, se tornou em torno de 1693, quando a diocese adquire a propriedade do imóvel, na época sob a responsabilidade do bispo Dom Matias de Figueiredo. Para mais informações, acessem o texto que vocês têm junto a esse material. Lá tem uma nota de rodapé falando um pouco sobre esse bispo, certo? Então, após adquirida essa moradia permanente, o prédio vai ser a moradia dos bispos até o século XIX. Vai passar por algumas reformas durante o transcorrer desses séculos, por exemplo, em 1755 até 1786
foram feitas inúmeras reformas, anexando a estrutura original da Casa de Câmara a uma casa senhorial que ficava à esquerda da estrutura, bem como também foi agregado uma estrutura de uma pequena casa que ficava ao centro. Infelizmente, no momento que essa aula foi gravada, eu não dispunha aqui nos meus arquivos de um material muito interessante do professor José Luiz Mota Menezes, que mostra um pouco a divisão dessa estrutura e como cada um desses aspectos se interligou e transformou no Palácio Episcopal. Espero até o término do curso ter acesso a esse material que se encontra no museu. Devido à pandemia nós não estamos podendo acessar, então fico devendo a vocês essa imagem, ok? Dando continuidade, no século XIX assume o bispo Dom Frei Tomás de Noronha e Brito, tá certo? Ele foi o 15º bispo de Olinda e vai ser responsável por mais uma grande reforma no palácio. Dentro dessa reforma, ele vai adicionar em sua fachada o brasão de armas pertencente a ele, o brasão episcopal, que inclusive esse brasão vai se tornar oficialmente o símbolo do Museu de Arte Sacra de Pernambuco. Então, o brasão que vocês observam nesse vídeo, na parte superior à direita, que é o símbolo do museu, é o brasão pertencente a Dom Frei Tomás de Noronha e Brito, certo? Fica aí uma dica. Indo um pouco mais adiante, nós vemos que o prédio chegou a ser abrigo de soldados durante a Segunda Guerra Mundial, escola, e foi restaurado na década de 70, após firmado um convênio entre a Diocese de Olinda e Recife e o governo do estado através da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, a Fundarp. O início das obras foram... as obras iniciaram no dia 1º de abril de 1974, tá ok? Após o momento que é firmado esse convênio. Para a intervenção foram levados em consideração inúmeros elementos históricos adquiridos através da pesquisa nos anais pernambucanos, bem como a própria iconografia que se era conhecida da estrutura do prédio. Alguns artistas chegaram até a fazer ilustrações, desenhos sobre o mesmo. Para quem já visitou o museu, existe uma bela imagem feita por Manuel Bandeira do Palácio Episcopal. Também pretendo disponibilizar para vocês em momentos futuros aqui na nossa aula. Então, através dessa pesquisa dos anais pernambucanos, através de toda essa análise iconográfica do prédio, chegou-se à informação daquilo que havia sido removido. Então, o processo de restauro devolveu os balcões originais do prédio e os antigos torreões, feito possível justamente através de vestígios que indicavam as suas dimensões originais. Também vale ressaltar que, como vocês podem ver na imagem a seguir, disponibilizada tanto nesse vídeo bem como no material extra, os azulejos portugueses eles estavam localizados atualmente no primeiro andar, naquela varanda que tinha sido produzida. Então, o restauro trouxe-os para o local de origem, que era na entrada do prédio. Dentro da estrutura, a parte interior procurou-se manter a integridade da ambientação típicas de uma casa senhorial. Porém, vale-se ressaltar que muito da estrutura interna ela passa por modificações até mesmo para poder atender às necessidades de um museu em si, de se tornar um museu. Então, a estrutura interna tem intervenções mais, vamos dizer assim, mais visíveis do que a estrutura externa. Por exemplo, no primeiro andar do MASP, vocês observam que uma parte, o forro está em madeira, mantendo ainda grande parte dos elementos originais de como era na época, e em uma outra parte, o forro está em concreto armado, justamente para não se fazer um falseamento histórico, poder mostrar como está a estrutura, o que a intervenção modificou e aquilo que ainda resguarda elementos de sua originalidade. Então o que é que acontece? A intervenção fez um forro em concreto, porém em uma parte devolveu elementos da estrutura em madeira. O restauro como um todo ele foi concluído em 1977
E a inauguração oficial do Museu de Arte Sacra de Pernambuco ocorreu no dia 11 de abril de 1977. Acredito que, como pontapé inicial, essas informações são suficientes. Tudo aquilo que vocês tiverem dúvidas, me mandem suas dúvidas pelo e-mail, ou pelo mural, ou pelo WhatsApp, que nós vamos esclarecendo. Na próxima semana teremos a continuidade dessa aula. O tema vai ser justamente o acervo do Museu de Arte Sacra de Pernambuco. Farei uma apresentação geral sobre tudo aquilo que temos salvaguardado no MASP, sobre a tipologia do acervo, e depois iremos também iniciar o debate sobre as ações educativas que são realizadas por lá. Então espero todos na próxima semana. Fiquem com Deus.